Olá, irmãos e irmãs, boa tarde, boa noite, a depender do momento em que você está ouvindo este podcast. Eu sou o Padre Henrique e gostaria de saudar a todos que nos acompanham toda semana neste momento de reflexão com a Palavra de Deus. Este podcast vai nos ajudar a refletir sobre as palavras e os ensinamentos do Evangelho deste domingo, que nos convida a mergulhar na profundidade do amor de Deus por cada um de nós. Através das palavras do Evangelho, podemos encontrar a sabedoria e a força necessária para enfrentar as dificuldades da vida e encontrar o caminho que leva à paz e à felicidade. Então, meus irmãos, vamos abrir nossos corações e mentes para receber a mensagem do Evangelho e nos deixar transformar pela graça divina. Este é o podcast semanal Semeando a Palavra de Deus. Eu sou o Padre Henrique e juntos refletiremos sobre a liturgia da palavra. Estamos chegando ao final da nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa. Este é o 5º e penúltimo domingo da Quaresma. Já no próximo domingo, celebraremos o Domingo de Ramos e entraremos na dinâmica da Semana Santa e nos colocaremos ao pé da cruz com Jesus no Calvário para ressuscitarmos com Ele. A ressurreição é o tema que perpassa as leituras deste domingo, revelando para nós o Deus da vida através de Jesus, que é ressurreição e a vida. No Evangelho deste domingo, contemplaremos Jesus que ressuscita Lázaro. O Evangelho garante-nos que Jesus veio realizar o desígnio de Deus e dar aos homens a vida definitiva. Ser amigo de Jesus é aderir à sua proposta, fazendo da vida uma entrega obediente ao Pai e um dom aos irmãos. É entrar na vida definitiva. Hoje, os crentes que vivem desse jeito experimentam a morte física, mas não estamos mortos. Vivem para sempre em Deus. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerás jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocaste? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal,
está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Neste evangelho, Lázaro, muito amigo de Jesus, está doente. A doença de Lázaro pode representar uma situação de pecado que o está conduzindo à morte. Jesus ama Lázaro como ama todos os pecadores, porque somente o amor consegue livrar alguém dos seus pecados e conduzir à vida. Jesus foi acusado de ser amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores e de fazer refeição com eles. Jesus era muito amigo de Lázaro e de sua família, representada pelas irmãs Marta e Maria. Elas sabem do amor que Jesus tem por elas e o avisam da doença do irmão. Esta cena situa-nos em um lugar chamado Betânia, uma aldeia que fica próximo ao Monte das Oliveiras, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. O autor da catequese deste evangelho coloca-nos diante de um episódio, um triste episódio, a morte de um homem. A família mencionada, constituída por 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro, parece conhecida de Jesus. Tanto é que no versículo 5 nos diz que Jesus amava Marta e sua irmã Maria e Lázaro. A visita de Jesus nessa casa, aliás, é também mencionada em outros evangelhos, e tenho cuidado de observar que a Maria, aqui referenciada, é a mesma que tinha ungido o Senhor com perfume e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos. Neste evangelho, nós contemplamos a ação de Jesus de dar a vida a Lázaro e que representa para nós a concretização da missão que o Pai confiou a Jesus: dar vida plena e definitiva ao homem. É por isso que Jesus, antes de mandar Lázaro sair do sepulcro, ergue os olhos ao céu e dá graças ao Pai. A oração de Jesus demonstra a sua comunhão com o Pai e a sua obediência na concretização do plano do Pai. Depois, Jesus mostra Lázaro vivo na morte, provando à comunidade dos crentes que a morte física não interrompe a vida plena do discípulo que ama Jesus e o segue. É certo que a morte nos acompanha em diversas situações da vida. Em nossa existência terrena, convivemos com situações em que somos tocados pela morte física daqueles que amamos. É natural que fiquemos tristes pela partida daquelas pessoas próximas e que têm um grau de muita importância para nós. E também ficamos tristes por estes deixarem de estar fisicamente presentes ao nosso lado. A nossa fé cristã, a fé na ressurreição, convida-nos, no entanto, a ter a certeza de que os amigos não são aniquilados. Apenas encontraram essa vida definitiva longe da fragilidade e das finitudes humanas. Diante da certeza que a fé cristã nos dá, nós somos convidados a viver a vida sem medo. O medo da morte, como aniquilamento total, torna o homem cauteloso e impotente face à opressão e ao poder dos opressores.
mas libertando-nos do medo da morte, Jesus nos torna livres e capacita-nos para gastar a vida ao serviço dos irmãos, lutando generosamente contra tudo aquilo que oprime e que rouba o homem a vida plena. Amados irmãos e irmãs, a ressurreição é um dos pilares centrais da nossa fé cristã. É a promessa de que a vida vence a morte e de que um dia seremos chamados a viver em plenitude com Deus. A ressurreição de Jesus nos mostra que, apesar de nossas fraquezas e limitações, há uma esperança que transcende tudo aquilo que podemos ver e sentir neste mundo. Que possamos sempre lembrar que a ressurreição é a promessa de que o amor de Deus é mais forte do que qualquer dor, sofrimento ou angústia. Que possamos ter a coragem de confiar em Deus e em sua promessa de vida eterna, mesmo diante das adversidades da vida. E que, ao seguirmos os ensinamentos de Jesus, possamos um dia ressurgir com Ele para uma vida plena e feliz junto do Pai Celestial. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Eu sou o Padre Henrique e este é o nosso encontro semanal semeando a Palavra de Deus.